Somos Móveis, o podcast do Sindimóveis Bento Gonçalves. A análise dos nossos especialistas para temas que impactam o setor moveleiro. Olá, bem-vindos ao Somos Móveis, podcast promovido pelo Sindicato das Indústrias do Mobiliário de Bento Gonçalves. Eu sou a Patrícia Larentes e hoje vamos falar sobre neuroarquitetura. Esse conceito vem sendo cada vez mais explorado por estudantes e profissionais do mundo da arquitetura e do design. A neuroarquitetura aplica estudos da neurociência à arquitetura, favorecendo assim uma melhor interação das pessoas com os espaços construídos. Mas afinal, será que a neuroarquitetura é uma ciência ou uma tendência? Para falar sobre esse assunto, convidamos um super especialista da área, o arquiteto Lori Kriesel, presidente da Academia de Neurociência para a Arquitetura no Brasil, a ANFA, e é também autor do livro Neuroarquitetura, Neurodesign e Neuroiluminação. Olá, Lori, muito obrigada pela tua presença aqui no Somos Móveis. Olá, Patrícia, tudo bem? Prazer imenso estar aqui. Fico muito honrado pelo convite. Eu sei do quão o Sindimóveis se dedica à curadoria dos assuntos que traz. Eu fico muito honrado pelo convite. É um prazer poder contribuir. Nós que agradecemos, Lori, é um prazer te ter aqui com a gente. Mas antes de mais nada, acho que seria bem importante você nos dar aí uma visão geral sobre esse tema. O que é, na prática, a neuroarquitetura? Muito bem, Patrícia, como você muito bem trouxe na sua fala de introdução, nós estamos falando de neurociência aplicada à arquitetura. Em rápidas palavras, a neurociência se dedica ao estudo científico do sistema nervoso, ou seja, num linguajar mais coloquial, estamos falando dos processos e dos mecanismos de funcionamento do cérebro humano. Então, a partir do momento como que essas relações se dão, ou seja, como que o humano, nós, usuários, nos relacionamos com o mundo externo e levando em consideração que de 90% a mais da nossa existência é realizada, organizada dentro de ambientes construídos, é extremamente importante relacionarmos esse conhecimento, essa neurociência, com o papel que a arquitetura traz, que é construir esses espaços que nós ficamos tanto tempo da nossa existência condicionados a eles. Seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente residencial, nos ambientes de lazer, nós estamos sempre conectados com espaços construídos, né? Obviamente que uma boa parcela da nossa existência também é espaço externo, mas também não deixa de ser uma configuração arquitetônica também. Então, a compreensão desses mecanismos se torna indispensável para que a gente tenha uma maior qualificação e até mesmo otimização do que os profissionais da arquitetura, do design, da iluminação podem vir a entregar como experiências a esses usuários. Certo, então nesse sentido podemos dizer que todo o ambiente impacta os seres humanos de alguma forma, seja a partir de estímulos sensoriais ou da própria memória? Com certeza, Patrícia. Vamos fazer uma relação da seguinte forma. Imaginemos, por exemplo, um ambiente que é amplamente dominado por nós, a nossa casa. Quando nós chegamos em casa e a nossa casa está organizada pelos moldes que nós temos como organização, nós temos uma sensação de chegar em casa, um comportamento emocional ao chegarmos em casa. Se nós chegarmos nessa mesma casa que nós habitamos e ela, aos nossos moldes, está desorganizada, está bagunçada, nós temos uma outra emocionalidade ao chegar em casa. Então, o ambiente onde nós estamos inseridos, ele sim é um conformador de comportamento. E vamos aqui entender que o comportamento não é apenas uma ação motora, mas também uma reação psíquica e emocional, né? Então, esses definidores, eles acabam ficando intrinsecamente coligados também à espacialidade que nós estamos inseridos. Isso faz com que, pegando como você trouxe, né, muito bem a questão da memória, faça com que nós criemos relações com esses ambientes. Por exemplo, nós temos restaurantes que preferimos frequentar em relação a outros, nós temos espaços de entretenimento, lazer que nós preferimos em relação a outros, nós temos determinados ambientes que nós damos predileção a eles em comparação com outros. Por quê? Porque essa condicionante emocional, afetiva que nós vamos desenvolver ficam coligados ao nosso sistema de memória e automaticamente nos gera muito mais prazer convivermos com aqueles ambientes do que outros.
E a sensação de bem-estar é possivelmente o sentimento que mais buscamos, né, dentro de nossa casa e do ambiente de trabalho. A neuroarquitetura é fundamental nesse processo, certo? Corretíssimo, ela é imprescindível nesse processo. Quando nós passamos a organizar os espaços através da neuroarquitetura, nós começamos a configurar o que nós chamamos de lugar. Vamos entrar aqui no métier um pouquinho técnico, mas de uma forma bem simplificada. Quando nós falamos da arquitetura em si, nós estamos preocupados com a relação espacial, estamos falando do espaço, né? O chamado 3D, largura, comprimento e altura. Quando nós começamos a trazer os princípios e as diretrizes de neuroarquitetura, nós começamos a sair do métier do espaço e entramos no métier do lugar. E o que é esse lugar, Patrícia? Lugar são os espaços os quais nós damos uma valia emocional a ele. E, portanto, esses espaços se tornam memoráveis. Nós, enquanto humanos, temos uma condicionante de nos recordarmos de espacialidades desde que elas tiveram um vínculo emocional, um marcador emocional. Se nós pedíssemos para uma determinada pessoa fazer uma listagem de 100% das espacialidades que ela frequentou ao longo da vida, provavelmente ela não conseguiria fazer essa lista. Mas se nós pedirmos para que uma pessoa liste todos os espaços que ela lembre que frequentou na vida, ela conseguiria fazer essa lista. E essa lista teriam espaços que foram marcantes por algum motivo. Do contrário, não há por que eu me recordar deles. Então, a neuroarquitetura está muito designada a configurar esses ambientes memoráveis, que nós recordamos deles devido a uma marcação emocional. E a esses, né, de uma forma técnica, nós diferenciamos chamando de lugar. Lugar são os espaços que para nós ganham significado emocional. Estarmos bem dentro desse lugar é um fator que vai nos auxiliar demais nessa configuração, nessa geração de pertencimento. Hoje tanto fala-se em pertencimento, né? É quando nós nos apropriamos de uma determinada espacialidade. Ela, para mim, faz sentido. Eu gosto de trabalhar aqui, eu gosto de morar aqui, eu gosto de frequentar esse ambiente de entretenimento ou de lazer. Então, essa conexão é o que busca-se hoje gigantescamente em várias áreas. Obviamente que pensando enquanto usuários de uma habitação, extremamente necessário, porque se nós trouxermos alguns conceitos, como por exemplo chamado design salutógeno, né? Quando o design me faz bem, ele trabalha ao meu favor, para um ambiente residencial é imprescindível também. Mas espaços como, por exemplo, ambientes corporativos, onde hoje, no momento pós-pandêmico, uma das grandes dificuldades é trazer as pessoas de volta para o ambiente de trabalho, esse ambiente tem que ter um significado muito maior, né? Nós nos tornamos muito mais seletivos em relação aos espaços que nós optamos por frequentar. Assim como os ambientes comerciais. O que me faz ir efetivamente a uma loja, visto que eu posso comprar na palma da mão por um aplicativo? Então, a questão da experienciação se torna muito válida, né? Então, efetivamente, a neuroarquitetura se faz extremamente presente e hoje necessária para essa validação emocional dos espaços. Certo. Na hora de desenvolver os seus projetos, os arquitetos e designers buscam sempre satisfazer as necessidades do cliente em questão. Como a neuroarquitetura é fundamental nesse momento? Bom, quando nós começamos a trabalhar com o grande guarda-chuva da neuroarquitetura, sob ele nós temos o neurodesign, a neuroiluminação, nós temos outros segmentos que acabam se desenvolvendo a partir desses, né? A gente tem, por exemplo, o conceito de design biofílico. Em um primeiro momento, o design biofílico ele foi muito visto como ter verde, ter vegetação dentro dos espaços. Bem verdade que vegetação é um dos elementos do design biofílico, mas trabalhar com biofilia, que é a questão vida, né? Trazer vida para dentro da espacialidade, estamos também trabalhando com outros quesitos, como integração com os ambientes externos, iluminação natural, ventilação natural, as materialidades, mas acima de tudo a organicidade do espaço, ou seja, o quanto esse espaço efetivamente se conecta com a Patrícia ou com outros usuários para aquelas atividades. E aí dentro dessas atividades nós vamos entender o foco maior, é residir, é trabalhar, é desenvolver uma atividade comercial. Então entender essa necessidade tendo o humano como principal foco
faz com que arquitetos e designers passem a enxergar o projeto através de um novo viés, ou seja, o viés do comportamento. Lembrando de novo que o comportamento não é apenas uma ação motora, mas também uma resposta emocional. Então, a partir deste comportamento, o que nós queremos promover para esse usuário aqui, enquanto atividade e enquanto movimento empático a esse espaço que está sendo proposto. Então, a partir desse momento, aquele modelo que tinha-se antigamente, né, ou até bem pouco tempo atrás, de você começar o projeto pela espacialidade, ele acaba ficando em segundo plano, visto que nós começamos por um comportamento. Uma vez entendido isso, aí começamos a aplicar as questões estéticas, as questões formais, para que a gente tenha efetivamente uma entrega também técnica disso. Mas essa condicionante de partirmos o projeto iniciar-se a partir do humano, a partir da condicionante comportamental e emocional do humano, faz com que a perspectiva do profissional altere-se drasticamente e, felizmente, de uma forma muito mais qualificada, porque o projeto se torna mais acurado, a entrega ela é muito maior. E, Lori, no setor moveleiro, né, como a neuroarquitetura pode agir no começo da cadeia, né, ainda na criação, na concepção do mobiliário? É possível aplicar? Se faz tão necessário quanto na arquitetura de um modo geral, né? Se nós voltarmos àquele conceito de que o lugar é o espaço ao qual eu dei um significado a ele, nós vamos entender que todas as espacialidades são compostas por elementos, por objetos, os quais, em sua grande maioria, chama-se mobiliário. Então, cada um desses elementos fazem parte também dessa composição. Como eu comentei há pouco, nós temos um grande guarda-chuva chamado neuroarquitetura e sob ele nós temos uma área chamada neurodesign. O neurodesign é quando eu começo a sair do espaço e ir para o que está composto dentro desse espaço. E aí o mobiliário se faz extremamente importante. Hoje a gente trabalha inclusive com o conceito do chamado designer 4.0, que é aquele profissional do design que não olha apenas para o desenho do produto, mas ele olha para toda a cadeia da indústria e toda a organização de como essa indústria vai dialogar especificamente com o seu público. E aí nós começamos a falar de pessoas. Então, no neurodesign, nós estamos muito focados sobre qual é o modelo relacional que um determinado grupo de pessoas, que a gente pode chamar aqui de público-alvo para aquela indústria, para aquele player do setor moveleiro, quem é esse público-alvo, como que esse público se relaciona com o mundo e como que o nosso produto mobiliário pode ter uma conexão com esse público. Então aqui a gente já começa a entender que isso vai partir desde a prancheta com o papel em branco até o movimento de marketing, por exemplo, né? Como que eu vou dialogar com esse público? O que faz sentido para esse público, para que ele se sinta convidado, para que ele se sinta tocado a desejar esse objeto ou mesmo perceber valor nesse projeto. Hoje nós estamos em uma fase, Patrícia, do chamado neuroconsumer, onde nós não estamos depositando valor no objeto, mas sim em tudo aquilo que vem agregado a esse objeto. Qual é a filosofia dessa empresa, qual é a postura dela social e, principalmente, vindo para o individual, o que esse móvel, o que esse mobiliário, para mim, traz como uma referência. E aí nós vamos entrar em design emocional, em design afetivo, e nós vamos entender isso. O próprio recorte de público, né, hoje não se faz mais exclusivamente por gama social. Hoje já começamos a falar de arquétipos, né, que são modelos relacionais. Começamos a falar de persona, que é quando a gente traz caracterizações para o nosso arquétipo, chegando até mesmo ao nível dos chamados clusters. Clusters é quando eu conheço a intencionalidade do meu público. Então, dentro do meu recorte maior, chamado público-alvo, dentro dele eu ainda tenho um recorte menor chamado público de interesse. Quais são os interesses das parcelas que compõem o meu público-alvo? E eu poder fazer produtos especificamente direcionados a esses públicos. Então, quando a gente entra na questão do neurodesign, nós vamos entender que, assim como na arquitetura, no design nós também vamos ter formas, volumes,
braços que se conectam melhor com determinados públicos e não também com outros. Não existe o certo nem o errado, existe o que se coliga melhor com aquele público específico. E, portanto, já temos uma direcionalidade muito maior. Hoje o neurodesign também ajuda a indústria especificamente a que nós possamos ter, por exemplo, uma validação de produto através do neurodesign, através de mensurações neurocientíficas. Então hoje nós já utilizamos várias tecnologias onde nós podemos expor o protótipo de um produto, mesmo que ainda a nível digital, ou seja, a indústria já tem a economia até mesmo da própria prototipagem, né, física. Através de um protótipo digital, nós podemos colher informações de eye tracking e de face reader, por exemplo, onde nós já conseguimos consolidar quais foram as partes desse móvel que mais chamaram a atenção. Isso gerou uma emocionalidade mais positiva ou não tão positiva assim? Como que nós podemos melhorar o modelo do protótipo antes de colocá-lo no mercado? Então, isso está vinculado não apenas à experiência que nós vamos levar ao usuário final, mas também a um grande modelo de economia e assertividade que a própria indústria já consegue fazer, porque nós temos os chamados biofeedbacks, né? Eu colho um feedback que ele é fisiológico, e não apenas um questionamento, né? Você gostou ou não gostou? Você compraria ou não, né? Então essas entregas acabam sendo muito mais potencializadas e fidedignas. Certo, Lori. E assim, a gente começou, né, nesse episódio questionando se a neuroarquitetura é uma ciência ou uma tendência. Então, na tua visão, por tudo que falamos, o conceito engloba um pouco dos dois? É ciência sim? É tendência também? O que tu nos pode falar sobre isso? Vamos lá, inegavelmente ciência, né? Pelo próprio nome, né? Neurociência aplicada à arquitetura ou ao design é ciência sim, tanto que nós trabalhamos com uma linha chamada EBD, a sigla internacional EBD, que seria Design Baseado em Evidências. Então nós temos evidenciações científicas que embasam tudo que o neurodesign se propõe. Então, inegavelmente ciência. Tendência, eu pularia até a parte da tendência, né? Porque quando a gente fala de tendência é quando nós estamos percebendo que algo tende a entrar no mercado. O neurodesign ele já está em voga, ou seja, ele já está uma fase além, ele já é uma realidade, ele já é altamente aplicável e ele já é uma condicionante que grandes players do setor moveleiro, por exemplo, já se utilizam dele. E aí a gente poderia pegar grandes exemplos de gigantes mundiais que hoje fazem todo o seu lançamento de produtos e até mesmo a organização dos PDVs, das lojas, são feitas através de estudos neurocientíficos. Então isso já está em voga, já está em operação, né? Não tem demais. Já é uma realidade e inegavelmente novas tecnologias começam a chegar para aprimorar cada vez mais, né? A entrega da qualificação é cada vez maior e é obviamente isso que a indústria moveleira quer, né? Entregar um maior potencial de uso, de qualificação e de valoração, não apenas financeira, mas principalmente emocional aos seus consumidores. Perfeito, Lori. O nosso episódio de hoje, infelizmente, está chegando ao fim. Te agradecemos demais pela participação. Né? Quem quiser saber mais sobre o assunto, pode acessar teus contatos nas redes, pode divulgar para a gente? Com certeza. Bom, inicialmente fico mais uma vez grato e honrado pelo convite, né? Sei da curadoria que vocês fazem sobre os assuntos, então me senti muito honrado por estar aqui, agradeço mais uma vez. E sim, através das redes sociais, principalmente no Instagram, @LoriGriesel, é um Instagram de conteúdo sobre neuroarquitetura, sobre neurodesign. Então lá todas as postagens, todos os materiais que estão nesse perfil do Instagram são todos eles educativos e instrutivos. Então lá tem todos os posts e as cópias apresentando não apenas a minha visão sobre, mas principalmente as referências científicas sobre tudo aquilo que está sendo exposto, né? Então por lá dá para acompanhar bastante e caso surjam algumas dúvidas, pode mandar mensagem pelo direct também, que sempre vai ser um prazer auxiliar a todos os ouvintes aí do podcast do Sindimóveis. Obrigada, Lori, e até uma próxima. Até a próxima. Obrigado, Patrícia.